Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje, no nosso destaque, entrevista com o professor Newton Meyer Fleury, na nossa pauta, o futuro das profissões. 24 de outubro de 2017, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. E no destaque de hoje, a entrevista com o professor Newton Meyer Fleury, na nossa pauta, o futuro das profissões. Bom, então, estamos aqui, Fleury. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu é que agradeço a vinda aqui. Muito obrigado. Fleury, você é formado, é doutor em Ciências em Engenharia Civil pela COP, da UFRJ, é mestre em Gestão Empresarial pela Escola Brasileira de Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, a EBAP-FGV, é professor da Federal Fluminense, da UF, consultor pela FGV de projetos na área de planejamento estratégico, gestão do conhecimento, modelagem de negócio, organizações e métodos e sistemas e tecnologia da informação. É autor do blog na medium.com, @Fleury Newton, né? Que publica texto na área de gestão da informação e de gestão do conhecimento, correto? Correto, é isso. Newton, professor Fleury, a gente teve recentemente o evento lá na Rio Info, no Rio de Janeiro, e uma das sessões foi a questão do futuro das profissões. A gente está vivendo aí eu digo que não é uma era de mudanças, mas é uma mudança de era. Estamos vivendo uma nova era no mundo e isso afeta as profissões. Como é que faz um resumo do que foi a sessão do futuro das profissões na Rio Info, lá no Rio de Janeiro? Bom, nós organizamos um painel em que eu participei como moderador e também como palestrante. E, além de mim, participaram o professor Gustavo Robichê, que cuida de toda essa área de uso de inteligência artificial, na área do Laboratório de Engenharia de Software da PUC, do Rio, o professor Nelson Ebeken, que é o professor titular na COP, na área de Engenharia, Computação e Sistemas Computacionais Avançados, e também o participante da FGV. Não tem problema, depois a gente lembra. Da FGV, eu lembro daqui a pouco o nome, não é? Então foi um painel em que cada um colocou a sua posição. O que basicamente se discutiu? O que se discutiu é o seguinte, quer dizer, hoje em dia, o que está acontecendo? Inteligência artificial não é uma coisa nova. Inteligência artificial já existia em 1985. Eu me lembro que nós organizávamos, à época, nós tínhamos uma empresa que organizava junto com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal seminários que a gente chamava de seminários sem tradução simultânea. Atualização tecnológica para pessoal, para executivos e para pessoal da área de informática. E naquela época nós tínhamos um professor, Emanuel Lopes Passos, professor do IME, que era o nosso, vamos dizer, o nosso conferencista sobre inteligência artificial. Eu me lembro que em 1986 eu estive participando do Cicobi, né, que era o seminário de informática maior da Europa, era na França, e lá já se discutia a inteligência artificial, né? Por que a inteligência artificial ficou muito tempo como um evento ainda muito acadêmico, né? É porque você não tinha capacidade computacional, né, suficiente para desenvolvimento, né, da tecnologia. Mas agora, quer dizer, principalmente a partir dos anos 2000, né, a inteligência artificial tem crescido muito. E a oportunidade de você usar a inteligência artificial hoje se conjuga com a possibilidade que você tem de usar grandes massas de dados, quer dizer, você conjuga hoje inteligência artificial com o Big Data, não é? Você pode explorar muito mais a capacidade dos dados que você dispõe, dados internos e dados do ambiente externo da organização.
E, além disso, quer dizer, criou-se também uma outra commodity, não é? Hoje está se tornando uma commodity muito forte, que são as plataformas em nuvem, né? Cloud computing, né? Então, talvez outro dia eu li um artigo dizendo que você começar uma startup na área de tecnologia da informação usando inteligência artificial, há 10 ou 12 anos atrás, era em torno de 5 milhões de dólares. Hoje você começa uma startup com 10 mil dólares. Né? Isso é uma coisa assim que a gente fica analisando, quando a gente olha assim, as organizações, até o começo, basicamente, do século XXI, elas eram muito voltadas assim, a ter uma estrutura organizacional verticalizada, altos níveis hierárquicos, por uma razão até de processamento da informação, ou seja, precisaria dos níveis hierárquicos justamente para processar as informações, para tomar a decisão no topo da estrutura. E aí a gente vê uma certa horizontalização desse processo, justamente apoiado por inteligência artificial e Big Data. Como é que fica, então, a profissão nesse mundo imerso em tecnologia? O profissional tem que ser mais especializado, ele tem que se mesclar com outras habilidades. Como é que fica essa questão dentro da organização? Vamos falar primeiro do gestor de uma maneira geral e de profissões especializadas, porque isso é que me parece que é a discussão de hoje, foi a discussão que aconteceu lá no nosso seminário. Eu trabalhava uma época numa empresa de engenharia, né, na década de 80, a Ingevix. Né? E lá na Ingevix nós já usávamos muito computação. Quer dizer, a computação não era alguma coisa, um uso assim específico do profissional de informática, né? Nós calculávamos, fazíamos os cálculos estruturais para Furnas, fizemos para Itaipu, para a Eletronorte, todos esses projetos nós fazíamos usando intensivamente a computação, né? O processamento de dados. Né? Da mesma forma, na década de 80, na década de 90, se você falasse, por exemplo, na área de medicina, você tinha muita já aplicação na área computacional. Quer dizer, e a inteligência artificial, eu diria que a evolução dela começou exatamente nessas áreas, nas áreas mais tradicionais, onde você aplicava, vamos dizer, a computação científica, né? Na engenharia e na medicina. Era mais claro assim, usar a inteligência artificial nessas áreas, né? Não se usava ainda muito, né? A inteligência, você usava uma capacidade computacional muito grande, não é? E recursos computacionais mais sofisticados, né? Você fazia, eu me lembro que nós tínhamos lá na empresa, nós colhíamos os dados, por exemplo, de chuva na cabeceira do Rio Tocantins e fazíamos a previsão de cheia, por exemplo, no canteiro de Tucuruí, lá na usina de Tucuruí, na Eletronorte, né? Que era lá na região lá do Tucuruí. E aí o que a gente fazia? A gente dizia, o computador naquela época já fazia previsões e avisava para o pessoal da obra, olha, vai encher o canteiro de água daqui a tantos dias. Então você podia fazer a previsão para tirar tudo, esperar a cheia chegar, quando a cheia ia embora, você recomeçava começava a obra. Então, isso aí já era corriqueiro na área de engenharia, né? A gente não sei se a gente poderia dizer que existia uma aplicação de inteligência artificial nisso, mas existia uma aplicação sofisticada de preditiva, né? Preditiva. Quer dizer, a computação preditiva já era muito utilizada naquela época na engenharia. Bom, do ponto de vista do uso administrativo, essa época você ainda não tinha sistemas sofisticados de apoio à decisão. Na verdade, o processamento era mais operacional. Você processava rapidamente a contabilidade, a folha de pagamento. Não é? Era mais operacional Mas e era, tático da empresa. Exatamente, controle almoxarifado. Era operacional tático. Né? Bom, a partir da década de 90, quer dizer, você começa a ter um uso mais sofisticado na área de gestão.
né? Os sistemas de apoio à decisão começam nessa época, né? Então, os processos de gestão começam a ficar mais sofisticados, você começa a ter mais recursos computacionais, você começa a ter a possibilidade, não é, de fazer a computação mais integrada, descentralizada, usando bancos de dados mais sofisticados. Então, aí começa a evoluir o uso da computação na área de gestão das empresas, né? Isso, década de 90 e no começo dos anos 2000, você tem um incremento muito grande nessas áreas. Bom, agora o fato é que a partir do momento em que você começa a ter mais essa capacidade computacional, você passa a ter inteligência artificial, passa a ter as chamadas aplicações de machine learning, né? De aprendizado de máquina, né? Machine learning é aprendizado de máquina. Então você começa a ter possibilidade não só de estender mais as aplicações nas áreas da engenharia, na medicina, né? Agora mesmo nós temos um projeto que está sendo desenvolvido na Universidade Federal Fluminense, premiado pelo Google, para usar recursos machine learning, para você fazer uma previsão mais acurada, uma detecção e análise mais acurada de feridas de pele, para detectar se você tem naquela situação do paciente, se você tem câncer de pele, ou se tem tendência a ter câncer de pele. Então, hoje, essas aplicações na área de medicina, elas usam fortemente, intensamente, os recursos de machine learning. Né? Agora, uma questão, quer dizer, a gente passa a ter uma sofisticação muito grande na área das máquinas para apoiar a decisão. Então, a gente sai daquele operacional e vai para um tático no meio da empresa e chega num estratégico. Até que ponto isso muda esse perfil desse profissional? Bom, nas chamadas profissões especializadas, e aí eu quero falar do médico, do engenheiro, mas quero falar também de outros profissionais, quer dizer, o advogado. O advogado, vamos fazer então um breve intervalo, a gente vai falar sobre como é que isso afeta o médico, o engenheiro e o advogado. Tá bom. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Ok. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevistando o professor Newton Fleury, falando sobre o futuro das profissões nesse mundo tecnológico intensivo em inteligência artificial, computação na nuvem e um volume enorme de dados. Bom, professor, a gente estava comentando aqui justamente o impacto que esses sistemas passam a ter de apoio à decisão, chegando aí no nível do topo de uma organização. E a gente começou a falar sobre como é que esse tipo de sistemas afetam as profissões do tipo o médico, o engenheiro e o advogado. Vamos lá. Vamos falar. Médico e engenheiro, cada vez você tem capacidade para diagnósticos mais precisos. Então, você amplia, não é, o conhecimento do profissional em relação à sua própria área de trabalho. O advogado é um fenômeno novo, né? Quer dizer... É uma área assim, que se assume nos doutores, né? Assim, Quem começou a falar nessa questão do uso da computação na advocacia, isso veio muito do projeto Watson da IBM, né? Então, o Watson tem um programa altamente sofisticado, né? de uso da tecnologia, da inteligência artificial na área de advocacia, né? Eu fiquei muito impressionado, porque eu estive num evento semana passada em São Paulo, um evento exatamente, uma Law Tech Conference, né? E tinham 1000 advogados na plateia, mais de 1000 até. Bastante gente. Bastante gente. Está todo mundo muito interessado, porque, de uma certa forma, no imaginário popular, se diz assim, o advogado vai terminar a profissão do advogado, mas não vai terminar, de jeito nenhum. Agora, o que vai acontecer, o que está acontecendo, é que você começa a ter possibilidade de aplicação de computação, inteligência artificial, machine learning,
na área de advocacia, e o que está acontecendo, eu acho que o futuro que vai acontecer, é que você vai ter cada vez mais advogados mais especializados, que cada vez mais têm que conhecer mais como utilizar a computação na sua área, e, evidentemente, aonde vai haver uma diminuição? É aquele advogado estagiário que fica fazendo um trabalho rotineiro do dia a dia. Um exemplo que eu vou dar para você, né? O advogado se vale muito da pesquisa de jurisprudência. Você consulta a jurisprudência para identificar casos passados semelhantes àqueles que você está julgando. E hoje a pesquisa de jurisprudência é uma pesquisa que você pode fazer de uma forma extremamente sofisticada, não é? Usando recursos de semântica, usando inteligência artificial, exatamente para descobrir aqueles casos, não é, que são do seu interesse. Oculto, né? Não, é porque, por exemplo, você faz uma pesquisa num assunto. Outro dia eu estava trabalhando num assunto que eu estou desenvolvendo, nós estamos desenvolvendo uma startup nessa área. Um tema, animais em condomínio. Nós fizemos uma pesquisa no Superior Tribunal de Justiça. Quando nós colocamos a expressão animais em condomínio, vieram cerca de 90 decisões, acórdãos. E nós depois fizemos uma pesquisa, mas, assim, na verdade, você só tinha 4 ou 5 que interessavam o advogado, que são aqueles acórdãos que têm decisão de mérito, quer dizer, o magistrado deu ou não deu provimento. Hoje você faz isso, e é isso que, por exemplo, nós estamos desenvolvendo, você faz isso usando recursos de semântica, de inteligência artificial, e uma pesquisa que um advogado, às vezes com experiência, leva 2 horas para fazer, vai fazer em 5 minutos, 3 minutos, entende? Então, esse tipo de uso, hoje, você é já está muito comum. A gente teria uma ação mais rápida, assim, no processo. Sim, de pesquisa, de análise de jurimetria, não é? Quer dizer, você analisar tendências de um determinado juiz, em relação ao julgamento de determinado caso. Então, essa área é uma área forte também. Quer dizer, a gente está, pelo que a gente pode inferir sobre isso, então a gente pode dizer que esse tipo de novos softwares na área inteligente, eles vêm mais para apoiar do que para substituir uma profissão. As profissões repetitivas, não é? Por exemplo, uma profissão repetitiva como um profissional de telemarketing, sem dúvida nenhuma, ele é fortíssimo candidato a uma perda muito forte de oportunidade de emprego, não é? Hoje o profissional de telemarketing ele começa a ser substituído por chatbots. O chatbot, o que é? É um software conversacional que usa recursos de aprendizado de máquina para interagir com um cliente pela internet. E ele vai ficando cada vez mais inteligente. Quer dizer, um exemplo de chatbot é a Emília do Smiles. Né? Quando você entra no Smiles, pesquisa na Go, no Smiles, vem um bonequinho lá dizendo posso ajudar. Esse posso ajudar é a Emília. Né? Mas a Emília é um robô. Né? E aí você começa a interagir com o robô. Até que chega num determinado momento que o robô pode te passar para um atendente. É um robô software. É um robô software, né? E ele pode te passar para um atendente. Quando ele chega no limite de conhecimento dele, ele te passa para um atendente. Mas à medida que o robô vai sendo utilizado no dia a dia e com as perguntas que as pessoas vão fazendo, o robô vai conhecendo mais. Cada vez ele conhece mais. Ele aprende com o uso. Ele aprende com o uso, né? Agora, como é que isso afeta hoje a questão do profissional de informática? O profissional de informática, ele tem que conhecer cada vez mais as áreas usuárias. Eu me lembro que quando eu comecei na área de informática, não é, há 30 anos atrás, havia quase que um muro assim, né? O pessoal de informática ficava dentro de uma redoma, né, quase que uma cristaleira, e o usuário ficava do lado de fora. E um não entendia muito bem o que o outro falava. Hoje não. Hoje o profissional de informática ele tem que conhecer o negócio, não é? Cada vez mais. Cada vez mais ele tem que conhecer o negócio. Cada vez mais o profissional de informática é um profissional especializado, não é?
Isso aí mas isso aí já se fala há muito tempo, né? É o tal do analista de negócios, né? Mas que cada vez mais você tem mais que trabalhar focado no negócio, entendendo o negócio, porque senão você não consegue fazer nada. Professor Fleury, está chegando no final do programa. Quais são as literaturas assim que o senhor recomenda para essa garotada ler e se inteirar sobre o assunto? Olha, a literatura nessa área ainda está muito em inglês, né? Agora, uma literatura, livros sobre inteligência artificial, acho que tem um livro muito bom de um autor chamado Steve Blank sobre startups, um livro traduzido, né? E eu não recomendo só a garotada, o pessoal de informática, não. É o pessoal das áreas especializadas. O advogado, o que eu tenho colocado é que cada vez mais a formação básica universitária vai ter que incorporar esse tipo de formação dentro da estrutura grade curricular das faculdades, né? Obrigado, professor Fleury. Estamos chegando aqui ao final do programa. Obrigado pela sua presença. Tá, muito obrigado. Eu agradeço a vocês também. Bom, estamos chegando ao final do programa Ciência e Movimento, entrevistando o professor Newton Fleury, falando sobre o futuro das profissões. Você sabe, o programa é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. E você pode acompanhar a gente também nas nossas postagens no site da TV redepetrópolis.com.br, no canal do YouTube do TV Ciência e Movimento, no Facebook também, no Twitter e no Instagram. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.